Olá, irmãos, a paz do Senhor, que você seja abençoado neste dia, em nome de Jesus. Trouxe hoje mais uma porção da Palavra de Deus para compartilhar com os irmãos. Eu me lembrei do pastor Silvio, do seminário Sebinter, que infelizmente partiu nessa pandemia, né, nos deixou. Ele sempre falava assim que o Senhor sempre tem uma porção da Palavra de Deus para nós. Então eu trouxe uma porção hoje para compartilhar também com os irmãos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre formação do caráter cristão. É um assunto interessante e necessário para as nossas vidas. É o que acontece quando nós entregamos nossa vida a Jesus, as mudanças que acontecem em nossa vida, o que Deus faz com aquele que o aceita como Salvador. Quero ler alguns textos aqui para ilustrar o nosso estudo de hoje. O primeiro é Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo falando: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Então é uma mudança radical, totalmente, nós deixamos de viver a nossa própria vida para viver a vida de Cristo, ou satisfazer a vontade do Senhor Jesus. O outro versículo é Eclesiastes capítulo 7, 29, diz assim que Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou muitas invenções. Infelizmente, a curiosidade do homem levou a buscar invenções que o atrapalharam, né? E a nossa verdade prática é: o homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Digamos assim, meus amados, que é impossível alguém entregar sua vida a Jesus, ser dominado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus e não ter a sua vida transformada. Se ele nascer de novo, ele será transformado. Então é uma verdade prática realmente. A fonte do mal, a fonte da iniquidade está na queda de Adão. E essa queda de Adão nos deixou uma herança maldita que passou de geração em geração e chegou até nós nos dias atuais. A partir de Adão, todo ser humano nasceu em pecado. Davi confessou no Salmo 51, ele disse assim: em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, fui gerado já em pecado, quando eu nasci eu já era pecador. E todos nós nascemos pecadores por causa do pecado do nosso primeiro pai, por causa da sua transgressão. Deixou essa mancha que passou a todos os homens nascidos aqui na terra. Romanos 3, 23 ilustra isso dizendo assim que todos pecaram, ou porque todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Quando Deus colocou Adão ali no jardim do Éden, disse assim: olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos daquela ali do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você morrerá. Então o homem, quando comeu daquela árvore, não morreu imediatamente, mas veio a morrer depois. O homem não foi feito para morrer. Adão não foi feito para morrer, foi feito para viver eternamente com Deus. Mas ele pecou e perdeu essa glória, né? De ser eterno. Então o que nós vemos a partir daí, do pecado de Adão, é o homem querendo ser mais sábio, buscando se realizar com recursos próprios, buscando ser independente de Deus. A primeira atitude de Adão quando pecou, ele notou que estava nu. A Bíblia diz assim que Adão notou que estava nu. Ele nunca tinha notado aquilo. Mas a maldade que nasceu no seu coração o levou ele a entender que ele estava nu, que não era bacana ele ficar daquele jeito. Então o que ele fez? Ele buscou um recurso próprio, ele foi lá, pegou folha de figueira e fez uma tanga e vestiu e disse assim: resolvi meu problema. Mas a Bíblia diz que Deus sacrificou um animal, tirou a pele e fez uma roupa de pele para ele. O recurso de Deus é melhor, é perfeito, satisfaz totalmente, né? O homem não tem a mínima condição de se satisfazer a si mesmo com seus próprios recursos, mas o melhor de Deus é que nós temos para nós.
O pecado degenerou o homem e o tornou rebelde à vontade de Deus. Somente em Cristo nós podemos ser transformados em nosso caráter. O caráter do homem só pode ser transformado por Cristo. É certo que existem muitas pessoas que são bom caráter e que nem conhecem a Cristo, muitas vezes por medo de ir para a cadeia, por medo de ser perseguido, até por medo do inferno, mas sem entendimento que Deus pode transformar o nosso caráter. Um bom exemplo que eu gostaria de dar para os irmãos, em Jeremias capítulo 18, onde fala do vaso do oleiro. Jeremias era um profeta de Deus e certo dia estava ali meditando e Deus falou assim: Jeremias, desce lá na casa do oleiro que eu vou te mostrar algumas coisas. O oleiro é aquele que fazia vasos de barro, né? E quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele viu o oleiro trabalhando com o barro sobre as rodas e fazendo um vaso, e ele viu assim que aquele vaso entortou. Quando o vaso entortou, ficou deformado, o oleiro pegou o barro, amassou de novo, tornou a colocar sobre as rodas e começou um novo vaso. E assim era sucessivamente. Quando um vaso deformava, o oleiro amassava novamente o barro e fazia de novo. E Deus falou assim: não sois assim vós nas minhas mãos, como o barro na mão do oleiro? Ou seja, eu tenho o poder de transformar, de mudar, de restaurar, de fazer de novo aquilo que saiu torto. Enquanto você confessar que é um vaso em construção, enquanto você for um barro mole nas mãos de Deus, você é como um vaso na mão do oleiro e pode ser moldado de acordo com a vontade de Deus. Agora o vaso, o dia que você se declarar que já está pronto como um vaso perfeito, acabado, se você quebrar não tem mais recurso. Por mais que se remende um vaso quebrado, ele fica marcado. Mas o vaso, quando ele se torna barro na mão do oleiro, ele fica fácil de ser restaurado quando ele se entorta. Então Deus tem esse poder de restaurar o homem, porque o homem é feitura das mãos de Deus, foi Deus que fez o homem. Então ele tem esse poder de mudar, de transformar, de restaurar a sua vida. Em Colossenses capítulo 3, verso 9 e 10, Paulo diz assim: vocês já vos despistes do velho homem com seus feitos, com suas manias, com seu jeito de ser, e vos vestistes do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então a tendência daquele que se entrega totalmente a Deus através de Jesus Cristo é ser transformado cada dia, é ser mudado cada dia, ser restaurado cada dia, ser aperfeiçoado. Deus tem um processo de aperfeiçoamento que nós chamaremos daqui a pouco de santificação. Efésios capítulo 4, verso 24, Paulo nos chama a vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade, ou verdadeira justiça e santidade. O homem criado segundo Deus, o homem que nasceu de novo, o homem que renasceu, que reviveu, estava morto e reviveu em Cristo. Através da palavra de Deus, ele se renova a cada dia em verdade, justiça e santidade. Mas afinal de contas, o que é caráter? Caráter é a maneira que você age ou reage, define o seu caráter. É a expressão de sua conduta ou escolhas morais. O caráter é a sua marca, você é bom ou mau caráter. Não existe pessoa sem caráter, não existe pessoa neutra, de caráter neutro. Não existe pessoa mais ou menos, você é bom caráter ou é mau caráter, você tem o caráter bom ou o caráter ruim. É a característica que identifica você. O seu interior torna-se transparente através da sua maneira de agir. Nós só conhecemos as pessoas quando vemos elas agir em circunstâncias, em situações que acontecem, né? Não há como julgar uma pessoa, adivinhar o que ela é só olhando para ela. Um exemplo, segundo Reis capítulo 4, verso 9, nos conta a história de Eliseu,
Eliseu passava de vez em quando por aquelas terras ali e tinha uma mulher ali que observava a vida de Eliseu. E um dia ela falou com seu marido assim: olha, eu vejo que esse homem que passa sempre por nós aqui é um santo homem de Deus. Ou seja, o falar de Eliseu, o agir de Eliseu, tudo que Eliseu fazia, transparecia para aquela mulher que ele era um homem de Deus. Não precisou dele falar nada com ela. Ela reconheceu que ele era um homem de Deus. Então ela propôs para o seu marido: vamos fazer um quartinho para aquele homem? Vamos fazer um quartinho, botar uma mesinha ali, um candeeiro, para quando ele passar aqui, ele descansar na nossa casa. E assim o fizeram, né? E daí vem a história toda, o nascimento do filho que ela não tinha, e é uma história bonita demais na Bíblia, mas o interessante que eu quero chamar a atenção aqui é que a conduta, o agir de Eliseu demonstrou para aquela mulher que ele era um santo homem de Deus. Existe alguma diferença entre personalidade, caráter e temperamento. Às vezes a gente mistura tudo num pacote só, né? Porque nós somos tripartidos. A personalidade é a nossa identidade em relação ao que os outros pensam de nós, mas que muitas vezes não representa o que realmente somos. Eu fico pensando quantas vezes eu tive um pré-conceito sobre alguém, um pré-entendimento. Quantas vezes você começa a conviver com uma pessoa e olha bem para aquela pessoa, o jeito dele, e fala assim: eu não vou com a cara do fulano de tal. Aquele ali não serve para ser meu amigo. Aí você vai convivendo. Já aconteceu muitas vezes comigo, com um colega de trabalho, por exemplo, que a gente ficava um para lá, outro para cá, e sem querer se relacionar, até que um dia acontece alguma coisa e a gente vai notando que aquela pessoa não é aquilo que a gente pensava ser. A gente passa a conhecer melhor e entender quem é realmente aquela pessoa. É a nossa identidade em relação ao que os outros pensam e não representa realmente o que somos, né? Muitas vezes nós enganamos. O caráter é tudo que somos em nossa intimidade. Ouça bem. E ninguém sabe. É o que somos quando ninguém está vendo. Por exemplo, quando você acha, não é tão comum assim, suponho que você acha uma carteira com dinheiro. Qual o seu primeiro pensamento? Vou procurar o dono e entregar essa carteira com esses documentos, ou então não vou falar com ninguém, vou gastar esse dinheiro e jogar os documentos fora. Isso é o que você pensa sozinho. Se alguém estiver vendo, talvez você tome uma atitude que nem gostaria de tomar por causa da outra pessoa, mas quando você está sozinho. Quando você vai ao supermercado e alguém te volta um troco a mais, o que você faz? Devolve o troco ou guarda ele no bolso caladinho? Mas ele me deu. As pessoas dizem assim: me deu com as suas próprias mãos, não tem dever nenhum de devolver. Então são coisas do caráter da pessoa, se ele é bom ou mau caráter. É o que ele é quando está sozinho, quando está longe de alguém. As trapaças nos negócios, um jeito que as pessoas têm de levar vantagem nos negócios, nas coisas, isso revela o caráter da pessoa. Tem muitas pessoas que nem conhecem a Cristo e são um bom caráter. São pessoas corretas em sua maneira de viver, de agir, de falar, de pensar. A gente vê nos noticiários da televisão, muitas vezes já, pessoas que acharam dinheiro até no lixo e saíram procurando o dono, porque tinha um ponto de contato, procurando o dono até encontrar e devolver esse dinheiro. E são pessoas pobres, pessoas que vivem ali da reciclagem do lixo. Mas quando achou um dinheiro, devolveu, porque é bom caráter, pessoa que pensa no próximo, né? Como a ele mesmo. E tem o temperamento. Temperamentos são qualidades ou defeitos, que já nascemos com eles e é genético, ou seja, não é aprendido, mas é resultado da mistura entre nossos pais, nossos antepassados. A genética traz um temperamento. Muitas vezes somos muito parecidos com o pai ou com a mãe na maneira de ser, de agir. Muitas vezes somos nervosos, revoltados, ou muito alegres, ou comunicativos. Isso coisa que nós herdamos de nossos pais.
Em muitas coisas somos muito parecidos com nossos pais. Isso é temperamento. Agora, uma boa notícia. Deus nos dá a possibilidade de sermos transformados pelo seu poder através do Espírito Santo em todas as áreas negativas de nossa vida. Em Jeremias capítulo 13, o profeta faz uma pergunta no verso 23. Ele fala assim, pode o etíope mudar a sua pele? Etíope nós sabemos que são pessoas africanas, são negras, né? Pele negra. Ele fala assim, pode o etíope mudar a sua pele? Ou pode o leopardo mudar as suas pintas? Certamente que não. Mas aquele que fez, eu digo para vocês, aquele que fez o etíope, aquele que fez o leopardo, tem o poder de transformar o que ele quiser na pele, na cor da pele, nas pintas do leopardo, porque ele tem esse poder de transformação. O homem pode ser transformado se ele crê totalmente em Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, eu sempre repito esse versículo. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É um processo de transformação, de mudança. A mudança, a transformação que Deus faz na nossa vida não é remendo, não é conserto, mas é restauração, é cura, é renovação total mesmo. É fazer de novo. A pessoa nasce do Espírito, ele nasce de novo. E em Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo fala o seguinte, tenho por certo que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Nós temos um tempo de caminhada, e nesse tempo é tempo de aperfeiçoamento. Se você já tem um bom tempo que conheceu Jesus, tem um bom tempo que está na igreja, um bom tempo que está entre os irmãos aqui, que está servindo a Deus, e ainda não foi mudado, não foi transformado, você ainda tem vícios da sua vida passada, tem coisas erradas que você ainda gosta de fazer, tem alguma coisa errada com a sua vida, você precisa passar por essa transformação, porque o novo nascimento traz essa transformação nas nossas vidas. Você ainda não foi totalmente transformado, você precisa rever os seus conceitos com respeito à palavra de Deus, com respeito à mudança, com respeito ao nascer de novo, pregado em João capítulo 3 a Nicodemos, né? Você precisa entender isso. Então, é necessário fazer uma reciclagem, né? Então, tem por certo que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará. Deus é um Deus de perfeição, é um Deus que melhora as coisas a cada dia. A palavra diz assim que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O dia amanhece assim, devagarinho, começa a apontar lá no horizonte a aurora, vem clareando, clareando, de repente o sol sai e é dia. Então a vida do cristão também é assim. Quando Deus toca na nossa vida, Ele faz uma transformação total, lenta às vezes, mas progressiva. Enquanto estamos caminhando para essa terra, que é o alvo de Deus em nossas vidas, que nós alcancemos a estatura de Cristo. A imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado com capacidade de não pecar. Você entende isso? Que o homem tinha o poder de escolha, quando Deus falou assim, ó, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos daquela ali, ele tinha o poder de decisão, estava nas mãos dele, estava no entender dele, na capacidade dele entender se queria ou não pecar contra Deus. O pecado foi e é uma escolha do homem. Essa escolha feita por Adão deformou o caráter humano, uma escolha que perdurou para a vida toda, sobre toda a geração, sobre toda a sua descendência. Toda a descendência de Adão ficou contaminada por causa de uma atitude dele, uma escolha errada que ele fez. Atingiu a todos nós, né? Nos atingiu no relacionamento com Deus. A partir daquele momento, Adão não tinha mais intimidade com Deus. Deus que ia no jardim do Éden todos os dias na viração do dia, diz a palavra, parou de ir, não ia mais ter comunhão com Adão a partir daquele dia,
porque havia um pecado entre os dois. Influiu no relacionamento humano. Nós vemos assim que os dois filhos de Adão, Abel e Caim, entraram em conflito e Caim matou seu irmão Abel. Foi o primeiro homicídio, logo depois do pecado de Adão. Então o ser humano já não tinha mais aquela unidade. E no relacionamento com a natureza, o homem tem dentro de si, no seu interior, no seu entendimento, um desejo muito forte de destruição. Vai destruindo tudo que vê pela frente. Você quer ter uma ideia? Vai passear num lugar onde tem mata e dá uma ferramenta, um facão para as pessoas, para você ver que sai cortando tudo que vê pela frente. É um instinto de matar, um instinto de destruição. Nós vemos aí nos nossos dias pessoas que colocam fogo nas matas pelo simples gosto de ver tudo queimar. Então o homem não combina mais com a natureza e tem esse instinto selvagem de matar, de destruir a natureza. Como descendentes de Adão, já nascemos condenados. É duro isso, né? Como descendentes de Adão, nós já nascemos em pecado. E no justo juízo de Deus não escaparemos por nós mesmos, não somos inocentes. Ninguém é inocente, pois temos a capacidade de escolher o bem e o mal. Todo mundo sabe o que é o bem e o que é o mal. Pessoa que nunca ouviu nada da palavra de Deus, nunca ouviu falar de Deus, nem que Deus existe, ele sabe o que é certo, o que é errado. Pelo seu próprio instinto humano, ele sabe sobre o certo e o errado, ele tem capacidade de fazer escolhas. Nosso caráter foi deformado, perdemos o aspecto da imagem de Deus. Os dons e talentos que Deus nos deu são usados muitas vezes para afrontar a Deus e afrontar o próximo. Usamos a nossa capacidade intelectual, aquilo que Deus nos deu de melhor, muitas vezes para fazer o mal, para fazer coisas que não agradam a Deus. O pecado provoca conflito nos relacionamentos pessoais, familiares, com os vizinhos, no trabalho, nos negócios. Em todas as áreas que você vive e convive, o pecado traz conflitos na sua vida. A redenção do caráter humano, o novo nascimento. O primeiro ponto é o novo nascimento. Com a queda do homem, a imagem de Deus no homem ficou deformada. Vemos em João 3, falando sobre Nicodemos, que eu até citei aqui, que Nicodemos era um homem de boa reputação, era um homem de elevado conceito moral e religioso, era um exemplo para a sociedade da época. Nicodemos era mestre em Israel. Mas o Senhor Jesus lhe disse: aquele que não nascer de novo não pode ser ou ver o reino de Deus. Então, apesar de toda a capacidade, de toda a bondade que Nicodemos tinha, de todos os seus dons e seus bons comportamentos, toda a sua sabedoria, ele não tinha como alcançar a Deus se não nascesse da água e do Espírito, se não nascesse de novo, disse o Senhor Jesus. Então, o crente que nasceu de novo tem duas datas de nascimento. O dia em que nasceu realmente para esse mundo e o dia em que renasceu em Cristo, sendo restaurada a imagem de Deus que havia perdido no Éden. A palavra de Deus muda o nosso caráter, transforma o nosso caráter. Em Tiago, capítulo 1, verso 18, diz assim que segundo a sua vontade, ou segundo a vontade de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. A verdade verdadeiramente nos liberta do mal. A palavra age em nós como pão que alimenta, está em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Como semente que frutifica, Lucas 8, versículo 11. Com poder que sara, Salmo 107, 20. Como luz que ilumina, Salmo 119, versículo 105. Como fogo que purifica, Jeremias 23, 29, e como espada que penetra, Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra diz que é como espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito e traz discernimento à vida do homem. Há três aspectos da salvação, que eu até já citei num outro estudo aqui,
Eu gostaria de citar novamente. Primeiro, se chama justificação. Justificação é um termo forense. Forense quer dizer, se refere a fora, justiça, que nos faz lembrar um tribunal, o homem culpado e condenado perante Deus é absolvido e declarado justo ou justificado. É o primeiro passo da nossa salvação, é quando nós ficamos livres do poder do pecado. Aquilo que estava sobre nós é tirado, o fardo do pecado que estava sobre nós é retirado e nós nos tornamos livres. Foi o que aconteceu com Barrabás, né? Barrabás estava ali na prisão, condenado à morte, esperando só o seu dia. De repente o carcereiro chega e fala assim: Barrabás, você está livre, você pode ir. Você foi justificado e foi trocado por outra pessoa. Foi o que Jesus fez por nós. Se colocou em nosso lugar e nós saímos livres do pecado. O segundo ponto é a regeneração. A alma morta em ofensas e pecados precisava de uma vida a qual lhe é concedida por um ato divino de regeneração, transformando-o em herdeiro de Deus e membro de sua família. De repente nós passamos de réu, de condenado à morte, para herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo e membro da família de Deus. Tudo isso porque Deus quis fazer assim com nossas vidas. Foi da vontade de Deus. Jesus falou assim: olha, não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. Então nós fomos escolhidos de Deus. Temos esse privilégio, né, de ter sido escolhidos por Deus. E o terceiro ponto é a santificação. Santificação sugere uma cena de culto a Deus, tendo recebido uma nova vida. Daí em diante passamos a dedicar ao serviço a Deus. É uma entrega voluntária e sem reserva. Nós frequentamos igreja porque queremos. Ninguém é obrigado a frequentar a igreja, ninguém é obrigado a prestar culto a Deus, ninguém é obrigado a cantar, bater palma, ninguém é obrigado a ofertar na igreja, ninguém é obrigado a nada. Nós fazemos porque queremos. No Antigo Testamento há uma história falando assim sobre o escravo de orelha furada. Pessoas que serviam como escravos muitos anos a seus senhores, um dia aquele senhor chegava para aquele escravo e falava assim: olha, você está livre, você pode ir. Ele falou assim: mas eu quero continuar aqui. Então o dono daquele escravo levava a soleira da porta e furava a sua orelha com um ferro pontudo. Ele passava a ter um buraco na orelha. Daí para frente todo mundo que olhava assim: aquele ali não é mais escravo, ele é servo porque quer ser servo. Então é o nosso caso de escolha. Nós escolhemos servir a Deus, nós escolhemos ser servos voluntariamente. Isso é culto, isso é adoração a Deus, isso é entrega. Então é o que acontece na santificação. Quando você se entrega a Deus para servi-lo voluntariamente, você se torna alvo das suas bênçãos, se torna alvo de ser muito abençoado em todas as áreas da sua vida por ser um servo voluntário. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15, ele disse assim: de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor das almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Nós sabemos que Paulo foi um homem que entregou-se totalmente à obra de Deus. Desde aquele dia, na entrada de Damasco, quando ele encontrou com o Senhor Jesus, que ele caiu pelo chão, cego, aquela história da conversão de Saulo, daquele dia em diante, nunca mais Paulo fez a sua vontade, mas a vontade de Deus, andando por caminhos difíceis, pregando para pessoas difíceis, naufragando, sendo açoitado e ameaçado de morte. Nunca deixou de seguir o caminho. E ele falou nesse versículo aqui: olha, eu estou sendo gasto no Evangelho, estou sendo gasto pela palavra de Deus em favor das almas e continuarei me gastando até o dia da minha partida, porque esse é o meu propósito. E tem um outro versículo que diz assim, que foi proclamado para ele para pregar o Evangelho, e ai dele se não pregasse o Evangelho. É uma incumbência que ele assumiu diante de Deus de pregar o Evangelho. Em Adão perdemos a imagem de Deus. Nosso caráter foi deformado. Porém, em Cristo, essa imagem é restaurada e passamos a expressar Cristo pelo nosso caráter transformado.
Estou terminando. Às vezes você ainda tem dificuldades. Às vezes você ainda tem lutas que precisam ser vencidas. Eu costumo dizer assim, no mundo natural, tem pessoas que andam com dificuldade, tem pessoas que têm defeitos físicos, mas você vê que ele está se esforçando, ele usa uma bengala, uma muleta, ele está caminhando e continua andando. Da mesma forma é a nossa vida cristã, a nossa vida de santificação. Não somos perfeitos, estamos longe da perfeição, mas estamos caminhando, estamos batalhando, estamos lutando todo dia contra o pecado. Então todo dia você se levanta com o objetivo de vencer. E ainda que você tenha dificuldade nessa caminhada, não desista, não fraqueje, mas continue esforçando, continue caminhando, que Deus aperfeiçoará os seus passos. Você vai caminhar verdadeiramente na presença de Deus. A vitória vem, se você insistir, a vitória vem. Porque Deus é o Deus de vitória, Ele é o nosso Deus. E foi Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou para andar com Ele. Então Ele nos dará força, nos dará capacidade de andar com perfeição na presença dEle, porque isso é para a glória de Deus, é para o louvor do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa ser abençoado através desse estudo da palavra, em nome de Jesus.